Então vamos lá. A senadora Damares, mais um deputado do PL, não sei se é senador ou deputado do PL, foram fazer uma visita ao Silvinei Vasquez, no presídio, tá certo? E nós vamos trazer esse vídeo aqui, uma reportagem rapidinho, que foi feita pelo Metrópolis, só para a gente entrar no assunto e depois a gente comenta sobre a questão do Silvinei Vasquez, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, que está preso, né? Presta atenção. E olha, o ex-chefe da Polícia Rodoviária Federal do governo Bolsonaro, Silvinei Vasquez, você lembra dele? Ele está preso preventivamente desde agosto de 2023 e ontem pela manhã ele recebeu a visita de dois senadores bolsonaristas, a Damares Alves, que é do Republicanos, e o Isalci Lucas, que é do PL, ambos aqui do DF. Os dois foram até a Papuda para visitar o Silvinei Vasquez. Essa visita foi autorizada na semana passada pelo ministro Alexandre de Moraes. E o colunista Igor Gadelha, aqui do Metrópolis, trouxe então informações sobre como foi essa visita. A visita durou em torno de 1h30. Foi acontecer num auditório que é reservado aí pela direção do presídio. E durante todo o tempo da visita, o Silvinei esteve acompanhado de policiais penais. E o que é que eles conversaram durante essa visita? Segundo a coluna, o Silvinei fez um relato de como é que está a rotina no presídio, sobre a saúde dele, inclusive chegou a dizer que está com um problema na próstata e que passa várias horas do dia estudando para o exame da OAB lá na biblioteca da Papuda mesmo. O Silvinei, inclusive, segundo informações que a coluna do Igor Gadelha recebeu, ele teria chorado quando foi abraçado pela Damares Alves e a Damares fez, então, uma oração durante essa visita. Entra na coluna do Igor para saber mais detalhes sobre essa visita do Isalci Lucas e da Damares Alves ao Silvinei Vasquez. Bem, então, refletindo ainda sobre o episódio do Silvinei Vasquez, que foi diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, quem se lembra disso, né? Ele foi o responsável pelas blitz no Nordeste, né, e no Norte, mas principalmente no Nordeste, durante o período de votação do segundo turno de 2022, tá certo? E essas blitz causaram muito transtorno e muito prejuízo para o eleitorado nordestino. Isso virou assunto na mídia, né? E nós, eu principalmente, desde o começo, quando surgiram essas notícias, nós falamos, isso aí não é normal, isso aí é uma questão muito peculiar, muito atípica e merece investigação. E aí nós começamos a investigar essa questão do Silvinei Vasquez, né? Essas blitz no Nordeste, que a princípio era tido como tentativa de atrapalhar o eleitorado de votar no candidato Lula, tá certo? E é uma coisa normal, não é? Vocês não concordam comigo? Fazer blitz ostensiva, né, e intensiva, né, repressiva, durante o período de votação e no estado do Nordeste. E aí acusaram o pessoal do Bolsonaro, né, e foi justamente no Nordeste onde o Lula foi mais votado, né? Então, se houve prejuízo para alguém, não foi para o Lula, foi para o Bolsonaro, tá certo? Mas por que o Silvinei Vasquez está preso, né? O episódio do Silvinei Vasquez é uma coisa de teoria de conspiração, sabe? A nossa linha de investigação, né, caminhou para um lado e isso não está, assim, trazer o veredito não está ao nosso alcance. Mas a gente trabalha com evidências e trabalha, né, com cálculo, né, sobre a situação. Então, teoricamente, vamos supor que o Silvinei Vasquez mas ele era diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal do governo Bolsonaro. Não. Ele era diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal de uma instituição de Estado. Tá certo? A Polícia Rodoviária Federal não é do Bolsonaro e nem do governo Bolsonaro. Aliás, o governo Bolsonaro era só o Bolsonaro, talvez, né? Por quê? Porque o Bolsonaro não tinha um partido assim forte, ele não tinha um histórico assim de quadros. Ele foi pegando pessoas que ele achavam que eram honestas, vem cá, fica aqui, fica ali. Tanto que na Polícia Federal
ele nem teve autoridade para mudar o diretor-geral da Polícia Federal. Né? Na época foi um bafafá com o ministro da Justiça, o Sérgio Moro, né? Que a princípio a gente já sabe, né? que tem uma linha mais perto do pessoal da Lava Jato, né? E aí o que acontece? O homem não tinha autoridade para trocar o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Como é que ele ia mexer com o polícia da rodoviária, o diretor-geral da Polícia Federal? Não deixaram ele mexer, né, na Polícia Federal. Fizeram o maior escambau para cima do presidente. Ou seja, o Bolsonaro não tinha essa autonomia para dizer o que ele ia fazer e como ia fazer com a Polícia Rodoviária Federal. Tá certo? Outra coisa, o último ministro da Justiça, né, na época do governo anterior ao Bolsonaro, era do governo Temer. E o ministro da Justiça que entrou ali com muita propriedade foi o Alexandre de Moraes. E ele, né, trabalhou com as forças policiais, Rodoviária Federal. Ele até fala nisso, né, que ele foi ministro da Justiça, ele foi diretor, ele foi secretário de Segurança Pública. Então, essa parte policial está muito ligada ao Alexandre de Moraes, desde a sua militância do PSDB, ainda como secretário, né, do Geraldo Alckmin, que é o vice-presidente hoje. Então, eu diria assim, que o Silvio Nevasky tinha influência, quer dizer, o Alexandre de Moraes tinha influência sobre o Silvio Nevasky, assim como sobre a Polícia Federal, né? E tanto que não deixou o Bolsonaro mexer na Polícia Federal. Por quê? Porque antes dele deixar o governo, ele aparelhou do jeito que ele queria, né, o sistema, né, de segurança pública, porque ele foi ministro da Justiça depois, antes disso. Antes, né, do Bolsonaro assumir o governo. E aí, vamos supor que o Silvio Nevasky, né, olha, é um risco calculado. Né? Você vai fazer as blitz, né? E o Silvio Nevasky já declarou, né, na sua declaração, que ele fez essas blitz a mando de Alexandre de Moraes, a mando da Justiça Eleitoral. Entendeu? Então, quando ele fala que ele está preso, e ele está preso, né, e o relator, né, do processo dele é justamente o ministro Alexandre de Moraes, e ele fala que quem pediu para ele fazer isso, né, foi a Justiça Eleitoral, no caso, na época, era o ministro Alexandre de Moraes. Então, o que fez ele ser preso, porque ele custou ser preso, tá certo? Na verdade, ele ganhou uma aposentadoria antecipada, né? Ele foi defendido pelo Alexandre de Moraes numa coletiva de imprensa, logo depois das votações, que a imprensa foi para cima do Alexandre de Moraes perguntando que negócio é esse de blitz no Nordeste? E aí ele tentou, tudo quanto é jeito, livrar a cara do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal e justificar as blitz. Tem isso nos nossos documentos, né, nos nossos vídeos anteriores. Então, essas blitz no Nordeste, ela tem muito a ver com isso que está no nosso relatório, tá certo? Quando nós fizemos o nosso relatório, e vocês podem adquirir esse relatório da Comissão Cidadã de Inquérito, né, dando uma contribuição de R$20 para a CCI, e aí pega o recibo dessa comissão, desse relatório, né, desse depósito de R$20, dessa transferência, desse Pix de R$20, envia para o nosso WhatsApp aqui, 3299618000, e você vai receber, né, o nosso relatório em PDF, tá certo? Para você entender um pouquinho dessa história que envolve o Silvio Nevasky. Então, o Silvio Nevasky, supostamente, né, ele assumiu um compromisso de risco. Olha, você está fazendo uma coisa que, a pedido do Alexandre de Moraes, que é fazer blitz no Nordeste, né, a pedido da Justiça Eleitoral, segundo ele relata. Então, vamos avaliar que ele assumiu o risco, né? Eu não sei qual que seria o benefício que ele teria, aposentadoria, com ganho integral antes da hora e poder
né, atender outras benesses, ter influência no próximo governo, né, porque ganhou o governo que hoje o Alexandre de Moraes sustenta, né, que é o governo do seu vice, Geraldo Alckmin, com o presidente Lula, né, essa composição aí que foi feita entre PSDB e PT na época. Então, ele assumiu o risco, né, de fazer algo que fosse ilegal, que podia dar certo ou podia dar errado. Para ele deu errado. Tá certo? Até agora só para ele deu errado, né? Para quem mandou fazer ainda está em suspense. Mas está aí. Esse é um fio desencapado.